Como transpor dados em planilhas do Excel utilizando o AQL. Vamos usar o CrossTable no script. Olá pessoal, tudo 100%? No vídeo anterior, a gente viu como utilizar este exemplo para criar gráficos e fazer análises, nem sempre necessitando fazer o CrossTables ou fazer tratativas dos dados, né? Então, nesse vídeo aqui, eu mostrei como utilizar as bolhas no Click e fazer a tratativa direto nas bolhas mesmo. E lá no vídeo eu pedi para o pessoal comentar se queria que eu fizesse o exemplo mostrando como fazer isso no script, né? Já que teve a opção de fazer direto ali nas bolhas mesmo, ou nem mesmo precisar fazer uma transposição de dados, a gente conseguiu fazer isso facilmente ali utilizando as bolhas, né? Então, vamos fazer agora utilizando o script. Eu vou usar esse mesmo arquivo de exemplo, tá? Que a gente usou no último vídeo. Então, vou abrir o aplicativo que a gente já tinha feito aqui. O resultado vai ser esse aqui do modelo de dados. Então, vou abrir o editor de carga de dados. E aqui no editor de carga de dados, a gente tem aqui a seção gerada automaticamente, que foi a seção criada com o script que a gente tinha criado. Então, observe que ele aqui já está fazendo o comando CrossTable, né? Então, as bolhas, ela serve tanto para você fazer as tratativas dos dados, como para aprender. Porque se você fizer lá pelas bolhas e depois vir aqui e ver o script, você também vai ter esse script criado aqui, né? Então isso já é uma mão na roda, mas vamos fazer do zero aqui, né? Vou criar aqui uma nova seção. Vou colocar um exit script para que a partir desse ponto não seja executado as bolhas. Então se eu carregar os dados e for olhar aqui, ó, não temos nada de dados aqui. Então vou pegar agora aqui os dados da minha fonte, escolher aqui a planilha. Também vou colocar aqui um cabeçalho, cabeçalho de uma linha. Quer dizer, antes disso, né, tirar aqui a coluna de total. As colunas de totais não nos interessam. Essas são as colunas de totais. Vamos pular uma linha. Então agora a gente tem apenas as colunas que nos interessam. Okay? Clique em inserir script. Vamos incluir aqui um where, wild match. Então toda vez que esse campo aqui contém asterisco, traço, asterisco, traço, asterisco. Então, sempre que isso aqui for verdadeiro, ele vai trazer as linhas. E de onde que eu tirei isso aqui? Se a gente abrir a planilha aqui e observar, todos os campos do tipo código, olha só, todos os campos que tem um código tem separado aqui pelo hífen. Então, eu vou utilizar este recurso para eliminar a linha 3 e eliminar também a linha grande total lá no final, ok? Carregar os dados, 822 linhas. Então aqui no nosso modelo de dados, já tem aqui os dados como a gente carregou da primeira vez lá nas bolhas. Agora a gente vai incluir aqui o nome da tabela, clean, né? CrossTable, ShipMod, Sales, pulando a primeira coluna. Então o número 1 é padrão, mas a gente acaba colocando, né? Se eu não colocar o número 1, ele vai fazer o CrossTable. E aqui eu vou mudar o nome da coluna para Order ID. Né? Então vamos executar. Ó, temos Order ID, temos o Ship Mode e temos as vendas. E aí precisamos fazer a coluna de segmento. Podemos usar aquela mesma regra, né? Quando é só class é Consumer, quando é Class 1 é Corporate, quando é Class 2 é Home Office. Então eu vou aproveitar esta situação para mostrar como fazer isso usando o mapping, ao invés de usar a função if. Então eu vou aqui na pasta, eu vou criar aqui um painel de filtro e incluir o campo Ship Mode, só para eu não ter que digitar isso na mão, tá? Então eu venho aqui, ó, baixar como dados, e aí eu já tenho os valores distintos sem precisar digitar na mão. Então só vou dar um Ctrl C, então aqui, ó, mapa de segmento, mapping. Então aqui eu tenho todos os Ship Mode e o que eu quero que seja, né? Então, segmento. Isso aqui tanto faz, tá? A primeira linha aqui não é importante, é só para fazer. É sempre a primeira e a segunda coluna, mas você pode colocar qualquer nome. Então, aqui quando é First Class é Consumer, Summary também, e também. Quando é o número 1 é Corporate e quando é o 2 é Home Office. Mas como eu vou aplicar esse mapa nessa coluna se ela não existe, né? Como que eu vou aplicar na coluna que não existe? Porque é o CrossTable que vai criar a coluna ShipMod. Então, olha só, se eu mando aplicar o mapa na coluna ShipMod, que será criada no CrossTable, vamos ver o que acontece?
Olha só que interessante. Carregou aqui Order ID, Ship Mode, e ele fez a substituição. Mas não é isso que a gente quer, né? Essa coluna não é de Ship Mode, ela é de segmento. A Ship Mode ela tem que continuar como está. Então, como que a gente pode fazer aqui para ter duas colunas com esse segmento? Se o cross table tem que acontecer antes de fazer de aplicar o mapa, né? Eu tenho que aplicar o mapa numa coluna com o nome segmento, certo? Mas se eu fizer isso e executar, olha só, a coluna não existe. Então, se a coluna não existe, não é aplicado. Eu tenho que criar uma coluna igual a essa, correto? E para isso, eu terei que fazer um load residente ou fazer um store e depois fazer um load. Como o volume de dados aqui é bem pequeno, eu vou fazer usando o comando resident, porém há uma discussão aí de o resident é melhor ou pior do que fazer um store e um load de novo. Vai depender da tua infra e tudo, é algo a se avaliar. Eu acredito que fazer o store e ler de novo acaba tendo uma melhor performance em grande volume. Mas load, ship mode é segmento, ship mode, order ID e sales, resident, clean, drop table, clean. Corrigi o nome aqui que estava com H, né? Os mais atentos devem estar vendo aqui que já vamos ter um problema aqui, será? Vamos ver o que acontece. Home Office, Corporate, okay? E para trocar tudo isso aqui, e o Ship Mode para agrupar aqui, para não ficar com o número 1 antes ou depois aqui, o que a gente faz? Urge Share, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é Ship Mode. 3 valores distintos, 4 valores distintos, 822 códigos, 800 vendas. Possui duplicações verdadeiras, porque tem produtos que foram vendidos mais de uma vez. Tranquilo? Então é isso. Olha só, aplicamos aqui o segmento, que será criado depois. E vocês viram que isso aqui, eu usei o nome clean e usei o mesmo nome, resident clean, drop clean. Não precisei usar nome diferente. A única coisa que aconteceu é que ele colocou o clean 1 aqui no nome da tabela. Mas não deu nenhum problema no código, né? E aí você pode renomear a tabela. O pessoal usa muito o clean temp, né? Eu prefiro fazer o store e o load, né, de novo, da tabela para fazer esse tipo de tratativa do que usar o comando resident. Mas se você prefere usar o comando resident, só veja no teu caso, no teu modelo de dados, o que vai ter mais performance. Fazendo o comando resident ou fazendo o store e depois fazendo o load de novo. Tranquilo? Era isso. Deixa o like, comente aí se você gostou. Se você tem mais alguma dúvida, estou sempre lendo nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Wicked!